Hoje é segunda, 18 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Eu leio muitos comentários, tanto aqui no canal, lá no Instagram, que vocês mandam por DM. Tô sempre lendo aquilo que vocês falam e eu vejo muitos torcedores pedindo atletas que estavam ali saindo de seus clubes, contratos terminando, jogadores de times rebaixados, e eu quero dar a minha opinião a respeito de alguns desses atletas que eu vejo os torcedores querendo no Botafogo. Eu tenho esse direito também de dar a minha opinião. Eu sou tão torcedor quanto vocês. E a gente tem aqui, nesse período em que o Botafogo não está tão ativo no mercado, né? A gente está ali vendo o Botafogo com propostas, mas ainda sem fechar com ninguém. Aqui, essa possibilidade da gente conversar e trazer determinados assuntos opinativos nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. GoCase. Entre agora na parceira do Botafogo e também do canal do TF para vocês encontrarem vários produtos bem bacanas. Lá vocês encontrarão capinhas do Botafogo e se você quiser dar presente para torcedor de outro clube, você também pode lá com a GoCase. E vocês têm vários itens bem bacanas. Vou deixar o QR Code aqui para vocês caírem na área lá da GoCase do Botafogo. Aqui é exclusivamente para a área do Botafogo, mas vocês através desse meu link podem circular pelo site todo. Vou te dar essa moral, hein? Cupom canal do TF, vocês comprando 2 capinhas, ganharão mais 2, além de frete grátis. O Botafogo ainda não fechou nenhuma contratação visando a temporada de 2024. O torcedor está irritado, com razão, porque já era pra gente ter fechado alguns negócios, mas eu vejo também torcedores que estão mais assim, não, o Botafogo tá certo, não tem que ter pressa. Cada um tem sua linha de raciocínio, né, e sua linha de pensamento. Eu vou até abrir uma enquete na aba comunidades aqui do canal, pra você falar, né, se tá nervoso, se tá calmo em relação a esta demora do Botafogo a respeito de não ter feito nenhuma contratação. E a partir desse momento que você não faz nenhum negócio, o que acaba acontecendo? Os jogadores, eles começam ali a pipocar, né? O time tal tá fechando com o jogador Y, o time X tá fechando com o jogador Z, o time K tá fechando com o jogador Y. Então a gente vai fazendo sempre essas analogias em relação a essas possibilidades e o torcedor vai ficando mais nervoso, porque vê algumas movimentações do mercado, principalmente de alguns jogadores que o torcedor coloca como factíveis, que o Botafogo poderia ter buscado. O nome que eu mais vejo aqui nos comentários de torcedores querendo é o Gustavo Scarpa, que está na equipe do Olympiacos e está sendo ali buscado por vários clubes brasileiros. Eu vejo torcedores falando, porque o Botafogo não busca, porque o Botafogo não analisa o Gustavo Scarpa, porque o Botafogo não traz o Gustavo Scarpa. Particularmente, eu acho o Gustavo Scarpa um bom jogador, um atleta que há 2 anos foi eleito o melhor atleta do Campeonato Brasileiro e é um jogador com boas características. É um atleta, se não me engano, está com 30 anos, 31 anos. É um jogador que viria para agregar bastante dentro do Botafogo. Ele não foi bem no campeonato inglês, não jogou bem no Nottingham Forest e também não foi bem na equipe do Olympiacos, e o caminho que ele está tentando talvez seja o caminho de volta para o Brasil. Pelo que está sendo colocado na mídia, o Flamengo é uma equipe que está bem próxima de acertar o retorno do Gustavo Scarpa para o futebol brasileiro. E TF, você acha que o Botafogo deveria ir no Gustavo Scarpa? Dependendo dos valores, sim. É um jogador com boas características, ele pode fazer tanta beirada de campo e também pode ser um camisa 10, um jogador ali por dentro. É um atleta que entra dentro daquilo que vocês falam muito, que a gente fala muito também aqui no canal, de que é campeão, um jogador acostumado a títulos, e é um jogador que tem um pequeno problema. O Gustavo Scarpa, isso se você pega a passagem dele no Palmeiras, ele tem uma dificuldade de adaptação. Isso a gente pôde perceber nesses 2 últimos clubes. Teve uma dificuldade no Nottingham Forest e teve uma dificuldade também no Olympiacos. E no Palmeiras foi a mesma coisa. Ele demorou, se não me engano, 1 temporada ou 2 temporadas para virar um Gustavo Scarpa que a gente via no Fluminense. Então tem esse pequeno porém a respeito do Gustavo Scarpa, essa dificuldade de, digamos que ser um jogador que se adapte fácil em uma equipe, se adapte fácil em um clube. Então esse talvez seja o grande ponto contrário em relação ao Gustavo Scarpa. Mas se eu fosse dirigente do Botafogo, eu tentaria entender os valores, passaria o nome para o Thiago Nunes, passaria o nome para o John Textor, em busca dessa possibilidade do Gustavo Scarpa vestir a camisa do Botafogo. Outro jogador que eu vejo muito, e esse, se o Botafogo não foi, e ele está para fechar o empréstimo com o Grêmio, para mim foi um erro, o Soteldo. O venezuelano, se o Santos buscou alguma recuperação no Campeonato Brasileiro, se o Santos buscou ali uma possibilidade de ficar na primeira divisão, deva-se ao Soteldo,
que foi um jogador decisivo. Ah, garoto problema, gosta, cara, às vezes, se você ter santinho demais, seu time pode ir mal numa reta final de campeonato. E o Soteldo é um jogador que decide jogos. O Soteldo ganha partidas. O Soteldo faz a seleção da Venezuela subir de nível. O Soteldo é desses jogadores. E eu acho que o Botafogo deveria ter ido em cima dele. É um jogador que pode fazer as duas pontas. Pode ser um titular na ponta direita, pode brigar com o Vitor Sá na ponta esquerda, pode brigar com o Júnior Santos na ponta direita. Ele seria um atleta importantíssimo. Até mesmo se o Thiago Nunes quisesse fazer um 4-4-2, ele poderia ter 2 pontas, 2 jogadores por dentro, o Soteldo e o Tiquinho, fazendo ali um papel de um segundo atacante, de um jogador flutuando nas costas do Tiquinho Soares. O Soteldo, para mim, é o grande erro do Botafogo em não ter ido no mercado. Ah, repito, garoto problema? Amigos, santinhos demais também não dá certo, né? Você tem que ter, às vezes, um jogador que seja problemático e para você ter no seu elenco. O Soteldo é um erro do Botafogo não ter ido atrás desse atleta. Para mim, seria uma grande aposta do Botafogo neste campeonato brasileiro. Outros jogadores que a gente vê bastante sendo falados aí por vocês. Estou colocando aqui os que eu me lembro, né? Se vocês colocarem outros, a gente pode conversar. Renato Augusto. Renato Augusto, eu sei que foi um nome avaliado pelo Botafogo por demais equipes do futebol brasileiro. Mas o X da questão em relação ao Renato Augusto é questão física. Porque é um jogador que se machuca muito. E pelo que até mesmo eu pude conversar com algumas pessoas bem mais próximas ao Renato, tava com dificuldades até de treinar. O Renato jogava mais. Mas aqui no Botafogo, ele não seria um jogador para ser titular absoluto. Talvez fosse ser aquele cara para ajudar o Eduardo a ter uma rodagem melhor, não sentir tanto desgaste físico. Você conseguiria dosar Renato Augusto e também o jogador Eduardo. Mas o Renato Augusto está próximo ou já fechou com o Fluminense. Não tenho essa informação, mas pelo que é colocado, é um jogador que já está bem próximo de fechar com a equipe das Laranjeiras. Então é outro atleta que eu também vejo com esta possibilidade, que eu via também com uma boa chance de ser jogador do Botafogo. Mas a questão física hoje é o grande X da questão do Renato Augusto, e eu entendo como algo que até certo ponto vale a discussão, né? De você talvez vestir pesado no jogador que não vai te entregar fisicamente tanto quanto você precisa. Outro jogador também que eu vejo vocês falando muito é o Tadeu, goleiro. Aí vai ser uma polêmica. Eu acho o Tadeu um bom goleiro, não acho um goleiro ruim, mas eu não acho o extra série como muitos torcedores colocam. Talvez por ele fechar o gol contra o Botafogo, a gente vê o torcedor indo nessa linha de o Tadeu é extra série, Tadeu cata pra caramba, Tadeu é monstro. Não acho o Tadeu um extra série, não acho mesmo. Se ele fosse um extra série, não estaria há tantos anos na equipe do Goiás. É um goleiro que é bom, não é ruim, mas eu acho que não passa disso. O Botafogo não precisa de um goleiro apenas bom. O Botafogo precisa de um goleiro muito bom. Aí entra um outro nome que vocês pedem muito, que é o João Paulo. Eu não sei o que o Santos pensa em relação ao João Paulo. Se vai negociá-lo, se vai deixar. É um goleiro que eu vejo que o Botafogo poderia olhar também no mercado. O João Paulo, goleiro do Santos, por ser jovem e ter feito partidas excepcionais. Nessa temporada, o João Paulo não foi tão bem como ele havia ido em temporadas atrás. Talvez pelos problemas do Santos ele tenha sentido demais a temporada da equipe da Baixada Santista. Mas o João Paulo eu já vejo como um goleiro muito bom. Goleiro que pode ser nível de seleção brasileira. Já o Tadeu não vejo esse goleiro de nível de seleção brasileira. Outro jogador que eu também vejo o torcedor falando muito é o Everton Ribeiro. Esse Botafogo tá de olho. Como a situação do Flamengo vai avançar, se ele vai renovar ou não com a equipe da Gávea. É outro jogador que eu tentaria. Eu acho um jogador bem interessante. Entre ele e Renato Augusto, eu prefiro o Everton Ribeiro, até mesmo pelas questões físicas. O Everton dificilmente se machuca, jogador de grupo vencedor. Eu acho que funciona muito assim. Cara, acho que eu me lembrei de quase todos os jogadores que vocês falam bastante aqui, que o Botafogo deveria ir. Que o Botafogo, jogadores que são acessíveis dentro do mercado, né? Que ou estão sem contratos, ou estão sendo emprestados, jogadores de times que estão com problemas financeiros. Então esses jogadores eu vejo como aqueles que o Botafogo poderia ir, né? Indo muito naquilo que vocês estão falando. Se vocês quiserem que eu avalie outros jogadores, que eu fale, até o que você acha desse jogador, poderia vir pro Botafogo ou não, falem aqui embaixo nos comentários pra gente interagir sempre. Gente, nesses dias o Giro de Notícias não vai entrar às 5 da manhã, deve entrar por volta das 7 da manhã, horário do Brasil. Nesses próximos dias, Almoço com o TF por volta das 2.
e o Noite Alvinegra ali por volta das 8 da noite. Então serão esses conteúdos, esses horários dos conteúdos. Vejam os vídeos do canal do TF, gente. Estamos aqui trabalhando muito pra vocês. Beijo. Tchau, tchau e fui. Valeu.